capítulo 1, versículo 18. Hoje pela manhã, eu estava vindo de Ribeirão Preto. Tivemos lá um seminário, um momento consolidador na vida da regional nordeste do estado, que é a regional de Ribeirão Preto. Estava lá com vários pastores, várias igrejas reunidas, num sábado de ministração da palavra, de ensino da palavra de Deus. E passei a noite lá, levantei muito cedo hoje para poder estar aqui, para poder fazer esses 3 cultos com alegria, querendo honrar a igreja, porque nos domingos passados aí nós ficamos, eu e a apóstola Cláudia, por 2 domingos fora da igreja. Então esse domingo eu disse, não, custe o que custar, eu vou estar fazendo os cultos, eu vou estar no púlpito, que é o lugar que eu gosto de estar. E então levantamos muito cedo, eu e o pastor Sérgio, que foi comigo, e estávamos vindo na estrada. E quando nós estávamos na estrada, eu tinha 4 horas ainda para estar buscando a palavra de Deus, porque eu passei o fim de semana todo saindo de uma atividade e entrando na outra, então não tive tempo de orar, de buscar a palavra de Deus, para trazer uma mensagem vinda do coração de Deus para vocês nesse fim de semana, nesse domingo. E eu orei na madrugada, antes de me deitar, dobrei meus joelhos, pedi a Deus, Senhor, fala comigo, eu quero uma palavra específica para a igreja, eu quero uma palavra que venha do teu coração. Quando nós estávamos no caminho, estava buscando assim, né, no mundo do Espírito, quietinho ali do lado do pastor Sérgio dirigindo, e eu meditando, eu orando, eu examinando a palavra. E eu estava com um pouco de sono. Logo que nós saímos de Ribeirão Preto, 6 da manhã, já estávamos dentro do carro. E aí, falei, para aí no posto Graal aí, vamos tomar um café para poder acordar aqui, porque eu estou dormindo sentado aqui. E aí paramos. E nos surpreendemos com uma cena que nós vimos, que foi um ônibus chegando cheio de homens e mulheres homossexuais que estavam vindo para a parada gay, que aconteceu hoje na Avenida Paulista. E aquilo me impactou, assim, aquilo mexeu comigo, porque, na verdade, o meu olhar para esse tipo de coisa é um olhar espiritual. Quando a gente tem uma visão espiritual correta, ajustada, a gente, é lógico que estranha esse tipo de coisa, porque isso nunca se tornará natural para nós, mas vem também aquele processo do amor de Deus dentro de nós que nos faz sentir compaixão. Então aquilo me chocou, eu vi aqueles rapazes ali brincando, né, com aqueles trejeitos, muitos já transformados, com a aparência de mulher e tudo. E eu saí assim, compadecido, eu saí orando no meu espírito, eu saí dizendo, meu Deus, que realidade dura, que realidade triste, porque a gente sabe que as pessoas que vivem esse tipo, né, de opção, as pessoas dizem que é uma opção, mas na verdade não é uma opção, é uma coisa que espiritualmente prendeu essas pessoas, enlaçou essas pessoas, e elas, sem saber, elas pensam que são livres, mas elas estão escravas do pecado. Jesus diz claramente no livro de Hebreus, quem vive na prática do pecado é escravo do pecado. Então o meu olhar não foi de preconceito, não foi de rejeição, foi de compaixão. Eu saí dali tocado, fiquei aí que entrei no carro, fiquei em silêncio mesmo, pensando sobre aquilo, e o Espírito Santo falou comigo nessa hora e disse assim, conscientiza a minha igreja, ensina a minha igreja sobre essas verdades espirituais. E aí Deus me remeteu a esse texto de Romanos 1, 18 a 32, que é tão esclarecedor, né? Que nos faz compreendermos tão claramente as realidades que nos cercam. E nós como igreja precisamos compreender essas realidades. Primeiro, para nós termos a nossa fé, a nossa convicção preservada, protegida. Porque qual deve ser a nossa mentalidade? Nós devemos ter os pensamentos do Senhor. A nossa vida espiritual, a nossa relação com Deus, ela é construída à medida em que os pensamentos de Deus estão estabelecidos em nós. E nós conseguimos compreender a mente do Criador e conseguimos representá-lo nesse mundo.
Se eu não tiver determinadas convicções muito firmes dentro de mim, eu posso também ser alcançado na minha alma, na minha mente, por pensamentos, como eu já disse, que são sofismas. São verdades que parecem que são verdades, mas na verdade são mentiras. E esse é o trabalho do inimigo. Transformar a verdade de Deus em mentira. Querer distorcer as coisas. Querer dizer que uma coisa que Deus diz que na verdade não é bem assim. E a gente, no primeiro aspecto, na convivência com essas coisas, porque Deus quer que nós tenhamos um posicionamento correto diante dessas coisas. Diante desses fatos que envolvem a nossa vida, que envolvem a sociedade na qual nós vivemos. O primeiro passo é nós termos a nossa consciência construída segundo a palavra de Deus, segundo essa rocha que é Cristo. Ou seja, nós precisamos estar convencidos e convertidos a essa verdade que é a Bíblia. Para que isso? Para que a nossa própria vida espiritual, para que a nossa própria ideia, a nossa própria ideologia, ela esteja sob o governo de Deus e protegida. Para que não venha o inimigo semear coisas na nossa mente e adulterar e transformar a nossa maneira de pensar numa maneira de pensar equivocada. Eu já disse aqui, falei isso no culto de domingo passado, que não é do interesse de Deus em que nenhum dos seus filhos viva no engano. Nós não podemos ser enganados e nós não devemos nos enganar. Então, o inimigo trabalha muito com isso, tentando alcançar a mente das pessoas e criar nelas uma mentalidade sofismática, uma mentalidade adulterada, deformada por pensamentos malignos, por pensamentos humanos, que na verdade não são os pensamentos de Deus. Mas eu quero dizer que em você o Senhor construirá e está construindo a boa mente de Cristo. A mente da sabedoria divina, a mente da perfeição do Criador. Quem recebe aí? Diga obrigado e dê um aplauso ao Senhor Jesus. Então, qual deve ser a posição da igreja diante dessas coisas? A igreja deve amar de verdade, se compadecendo dessas pessoas, intercedendo, compreendendo a realidade espiritual de que Deus ama essas pessoas e elas têm direito, sim, a dignidade, a liberdade de ir e de vir, de expressar os seus sonhos, as suas ideias, as suas crenças. Porém, elas não têm o direito de imputar sobre a igreja o estigma de dizer que a igreja não os aceita. Essa é a primeira mentira do inimigo, dizer que a igreja não aceita os homossexuais. A igreja de Jesus é a única instituição na terra que de fato os aceita, que de fato os recebe com amor, mas que oferece a eles, como qualquer outro tipo de pessoa, como qualquer outro tipo de classe social, uma proposta de mudança. Então, quem chega e é vindo das drogas, é convidado a uma mudança de vida pelo arrependimento, pela salvação e libertação em Cristo Jesus. Quem vem do roubo é convidado a essa mudança. Quem vem do crime, do adultério, é convidado a uma mudança. Quem vem do homossexualismo, seja homem ou seja mulher, é convidado a uma mudança. Mas todos são recebidos com o mesmo carinho. Todos são recebidos com a mesma compaixão e misericórdia e com o mesmo tipo de afeto. Essa é a primeira mentira, de que a igreja é homofóbica, de que a igreja rejeita os homossexuais. Não, aqui muitas pessoas que chegaram vivendo a história, a prática do homossexualismo foram bem recebidas, foram amadas, foram ensinadas nas coisas de Deus e se transformaram, deixando essa prática e passando a ser pessoas que vivem de uma outra forma, porque mudaram a sua maneira de pensar desde o espírito. Isso passou pela razão delas, pela mente delas. Elas entenderam que estavam num caminho ruim, num caminho desagradável a Deus e se libertaram disso, foram libertas pelo poder do sangue de Jesus. Então hoje tem na igreja, assim como tem ex-adúlteros, um está aqui em cima falando com você, assim como que um dia, antes de eu conhecer Jesus, eu fui um homem adúltero, ex-adúlteros, ex-ladrões, ex-prostitutas, ex-mentirosos, ex-desonestos. Também há no seio da igreja ex-homossexuais, pessoas que foram definitivamente transformadas e recobraram a sua identidade espiritual
e a sua identidade do ponto de vista do sexo original. Original, elas voltaram a ser o que elas sempre foram no coração de Deus. Quem era homem, voltou a ser homem. Quem era mulher, voltou a ter pensamento, linguagem e comportamento de mulher. Então esse é o outro sofisma que cai por terra. De que os homossexuais não têm, que é um problema sem volta, sem cura, sem possibilidade de transformação. Isto não é verdade. Jesus Cristo, o Filho de Deus, é poderoso, é misericordioso o suficiente para conceder o perdão, para conceder a salvação e a libertação para uma pessoa, de forma que ela se transforme de um homossexual numa pessoa com a sua identidade espiritual e física, segundo a vontade do Criador. Então, esses enganos todos, eles precisam cair por terra. Eles precisam ser retirados da nossa mente. Para quê? Para que nós saibamos não só nos beneficiar delas, para estarmos posicionados no estilo de vida que temos, como pessoas que não vão se deixar abalar pelas ideologias, pelas filosofias que forem trazidas, que forem criadas, as doutrinas que forem criadas. Existem muitas por aí, mas nós vamos saber ensinar isso às pessoas, para que a liberdade do indivíduo, a dignidade do ser humano, a saúde espiritual, emocional e física da família seja preservada e dessa forma a sociedade possa ser uma sociedade saudável. Eu falei aqui num culto há umas 3 ou 4 semanas atrás, numa ministração, que um dos objetivos do maligno nesses dias é destruir a família. Por quê? Porque o poder de crescer, de se multiplicar, de encher a terra, de ocupar os espaços, de governar, foi dado à família. Não foi dado ao homem específico, não foi dado à mulher em específico, foi dado à família. E o inimigo, sabendo que há poder sobre a família, ele quer destruir a família, ele quer desorganizar a família, ele quer desestruturar espiritualmente, emocionalmente e organicamente a família, porque fazendo isso ele pode reter o poder, ele pode tomar posse do poder. Uma sociedade onde a família está esfacelada, onde os princípios de família se dissolveram, ela é uma sociedade facilmente manipulada. Ela se torna uma massa de pessoas desajustadas, que facilmente vão ser enganadas, que facilmente vão ser conduzidas como uma massa de manobra. Então eu vou ler aqui o texto, já fiz essa introdução, mas vou ler aqui esse texto, e o meu pedido a Deus é que Deus te dê revelação. Que o Espírito de Deus fale pela minha boca agora, te dando revelação, ampliando a sua visão espiritual, te fazendo entender muitas coisas que você não entendeu até hoje, né? E realmente consolidando a sua fé em Deus e na sua palavra, para que você, que é alguém que foi chamado para ser um discípulo verdadeiro de Jesus, um elemento de transformação nesse mundo, possa não só ter a mente de Cristo, a mentalidade divina estabelecida, protegida, consolidada em você, mas que você possa transmitir isso a outros, que pela sua pregação, pelo seu testemunho, haverão de ser libertos e transformados de muitos males. Amém? Um detalhe, não estou nesse culto falando sobre homossexualismo, eu estou falando sobre a raiz do homossexualismo, que é a idolatria. Amém? Então vamos falar muito aqui sobre a questão homossexual, porque esse texto especificamente aborda isso, mas o título desse texto aqui é a idolatria e a depravação dos homens. Eu vou falar versículo a versículo, já vou trazendo a revelação e ministrando para você, tá bom? A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Preste atenção que isso aqui é uma carta do apóstolo Paulo aos Romanos, e eu entendi hoje pela manhã, meditando nesse texto aqui, que muito provavelmente Paulo está dizendo isso porque ele viveu num tempo onde não existia essa liberdade de expressão que nós temos hoje, e onde não havia essa liberdade toda que nós temos para falar de Jesus. Paulo viveu num tempo onde as autoridades, esses que detêm a verdade, impedem a verdade de ser levada à frente, impedem a pregação da palavra,
fazem isso através de um princípio de injustiça. Ou seja, através da opressão, através da ameaça, através da violência, através do derramar sangue. Então, nos dias de Paulo, não era fácil ser cristão, como é hoje. Por quê? Porque nos dias de Paulo, diziam assim: você é cristão? Você está falando de Jesus? Você está pregando essa seita? Porque naquela época, falar de Jesus era participar de uma seita. Então, vai para o calabouço. Você é cristão? Você está falando de Jesus? Então você vai lutar lá na arena com os gladiadores. E lógico que quem ia lutar com os gladiadores despreparado, morria. Você é cristão? Então tá bom, você vai ser jogado lá no Coliseu, no meio dos leões. Você vai ter que lutar com os leões. E dessa forma, queridos, milhares de cristãos morreram, tiveram seu sangue derramado, porque estavam pregando a Jesus. Então, Paulo estava dizendo aqui que muitos, eles fizeram isso, eles estavam detendo a verdade, impedindo que a verdade fosse pregada por um princípio de injustiça. E ele fala que esses homens eram assim, motivados, se comportavam dessa maneira, porque ele diz assim: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então ele está dizendo o seguinte: os homens, desde o princípio, principalmente esses que têm mais acesso ao conhecimento, esses que estão colocados por Deus numa posição de autoridade, eu creio que Paulo está falando aqui dos imperadores daquela época, daquela era, eles negaram o conhecimento de Deus. E Paulo está dizendo: o conhecimento de Deus lhes foi dado através das coisas que foram criadas. Queridos, quando a gente olha para a natureza, quando a gente olha para a criação de Deus, para as coisas que estão ao nosso redor, o planeta em que a gente vive, o universo no qual a gente navega, as coisas que existem nessa terra onde a gente habita, nós percebemos a essência de Deus. Nós vemos a grandeza de Deus, nós vemos a bondade de Deus, a generosidade de Deus, que tudo criou nesse ambiente chamado terra, para que o homem viva bem. Deus colocou nesse planeta abundância de espaço. Veja que ele criou um planeta imenso como esse, botou um casal e disse: enche essa terra aí. Olha que trabalho, hein? Enche essa terra. Então, Deus é um Deus que é generoso. Deus é um Deus, como diz o apóstolo René, que é exagerado. Tudo que ele faz é grande. Por quê? Porque ele é um Deus grande. E a natureza fala conosco, a criação de Deus fala conosco. A quantidade de água que Deus colocou nesse planeta, o pessoal fala: um dos problemas desse século, desse tempo, vai ser a falta de água. É difícil você acreditar nisso quando você vai a Manaus, por exemplo, você olha para o Rio Amazonas. Meu Deus, mas precisa acontecer uma catástrofe para acabar essa água aqui, porque você olha para o Rio Amazonas, tem lugares nele que você não vê a outra margem. É uma imensidão de água. E quando a gente olha para o mar, então, a gente vê ali a generosidade de Deus, a abundância de Deus, que colocou uma superfície tão grande de água no planeta, da qual advém as nuvens que produzem chuva para molhar a terra. Para quê? Para que o homem tenha o que comer. Para que os animais tenham o que comer, os animais tenham o que comer, o homem possa se alimentar também dos animais que foram dados ao homem para fornecer ao homem alimentos, o leite, o ovo, a carne e tantas outras coisas. Então Deus é um Deus generoso. E nós não ficamos limitados à grandeza de Deus, à beleza de Deus, na multiplicidade das cores, dos desenhos, das flores, dos peixes, das borboletas, de tudo quanto de maravilhoso Deus criou nessa natureza que está caída. Então, se essa natureza aqui tão linda está caída, você imagina como vai ser a natureza no céu, né? Essa natureza daqui está caída por causa do pecado do homem. Agora você imagina como vai ser a beleza do céu. Nem com olhos se viu, nem com ouvido se ouviu, nem nunca penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O céu vai ser um show. Quem crê nisso? Dá um aplauso aí a Jesus. A gente não fica emocionado a ver um tecladista tangendo um teclado. Meu Deus, aquele teclado, que nem o teclado do Mário aqui, nos leva para o céu. Outro dia eu estava ministrando aqui uma palavra
Depois cheguei em casa, fiquei escutando, mas eu nem escutava a palavra, só ficava escutando o teclado do Mário. Ficava escutando adoração, né? Porque estava tão ungido, estava tão lindo, estava subindo para o céu. E quando esse louvor sobe ao céu, ele nos leva junto. Agora, se na terra, no meio dessa natureza caída, no meio desse contexto de pecado no qual a terra existe, convive, existe esse nível de unção na adoração, imagina o que deve ser os anjos tocando teclado. Imagine as orquestras celestiais. Você consegue imaginar? Não consegue. Não consegue porque nunca penetrou no coração humano o que está preparado para nós lá nas suas moradas eternas. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, e se assim não fosse, eu vou-lo teria dito. Amém? Então Jesus foi na nossa frente, está preparando morada para nós. Mas nós não podemos ficar só pensando nas moradas celestiais. Nós precisamos pensar em como vai ficar essa terra aqui, que nós vamos deixar para os nossos filhos. Porque um dia nós vamos passar daqui e vamos morar no céu. Mas vai ter uma geração nossa aqui, dos nossos filhos, dos nossos netos, que vai ficar morando aqui. E essa geração terá o mundo que hoje nós semearmos para eles. O mundo que hoje nós, no tempo do nosso exercício de fé, no tempo da nossa atuação aqui neste mundo, como filhos de Deus, como igreja de Jesus, nós construímos para os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos. Então nós temos que nos posicionar diante de determinadas coisas. E Deus está dizendo, o homem, dentro da sua inteligência natural, Deus não está falando de revelação do Espírito, Deus não está falando de sabedoria divina, Deus está falando da simples e limitada inteligência humana. Deus está dizendo assim aqui nesse texto, não é possível que um homem inteligente, por mais inteligente que ele seja, por mais hábil, pense num empresário muito bem sucedido, um homem que através dos seus dons, dos seus talentos, ganhou muito dinheiro, tem milhares de funcionários, construiu uma empresa, construiu um negócio eficaz na terra, muito valioso, muito útil para a vida de muitas pessoas, mas ele nega a Deus. E como pode um homem assim, tão inteligente do ponto de vista natural, olhar para a natureza, olhar para o planeta Terra e dizer, quem criou isso? Será que ele acha que foi um homem igual a ele? Será que foi ele? Será que foram o ajuntamento de todos os homens parecidos com ele? Queridos, isso não cabe dentro da razão humana. Então, porque isso é um estado maligno de estultícia, de ignorância, de maldade do coração humano, Deus diz, os homens que pensam assim, eles são indesculpáveis, eles não terão perdão. Sabe do que Deus está dizendo? Que aquele que não se arrepender dos seus pecados, que é o que entenebrece a mente, para reconhecer a grandeza de Deus, esse vai passar dessa vida para a próxima, mas não vai entrar na vida eterna, e sim vai viver a experiência da morte eterna. Tem a primeira morte, que é a morte do físico aqui, mas tem a segunda morte, que é a morte do espírito. Quando aqueles que não aceitarem a existência de Deus, quando aqueles que negarem a grandeza do Criador, quando aqueles que rejeitarem a graça colocada pelo Criador através do sacrifício de Jesus na cruz, esses não tem mais o que Deus fazer por eles. Depois do sacrifício de Jesus, não tem mais o que Deus possa fazer. Imagine que Deus, como um pai, dá o seu único filho para morrer pelos homens, e os homens ainda dizem, não quero, não preciso. Não tem como. Não vai haver outro sacrifício. Amém? Quando Jesus voltar na sua segunda vinda, ele não vai vir como o servo oprimido, o servo despojado, o servo humilhado e ultrajado por todos. Ele vai vir para reinar com aqueles que lhe dão crédito, com aqueles que dão louvor. Na sua próxima vinda, ele não vai vir como servo humilhado, como cordeiro de Deus. Ele vai vir como Rei dos Reis e como Senhor dos Senhores, para julgar a cada um segundo as suas obras. Você quer aplaudir a ele? Então, o que a gente percebe aqui através desse texto? Que Deus diz, eles se tornaram por isso indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Presta atenção que você vai começar a entender o surgimento de algumas coisas que hoje existem aí comumente na vida das pessoas. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe agradeceram.
Deus é tão bom para o homem, Deus dá tudo para o homem, o ar que ele respira, a água que ele bebe, a comida que ele come, o descanso, o prazer, o lazer, o bem-estar, a inteligência, a família, tantas coisas boas. Mas esses homens não o glorificaram como Deus, nem lhe agradeceram. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Preste atenção numa coisa, nós estamos falando do quê? De idolatria. Então quero te dizer uma coisa, a idolatria, que é tudo aquilo que põe Deus em segundo plano em relação a algo desse ambiente terreno aqui, ou seja, idolatria não é só adorar ídolos de pau e de pedra. Idolatria é algo que pode estar configurado na vida de alguém, até de alguém que está dentro da igreja, quando o filho para ele é mais importante do que Deus, quando o marido ou esposa é mais importante do que Deus, quando o trabalho ou o dinheiro é mais importante do que Deus. E nós temos que temer a isso. Por quê? Porque a idolatria é uma coisa absolutamente abominável, repudiada, odiada por Deus. A apóstola Lu esteve pregando aqui no começo do ano, ela pregou no Congresso da El Shaddai, e depois nós passamos essa palavra dela aqui no culto, e uma das pontos altos da ministração dela quando ela disse assim, o povo de Deus, para poder ter discernimento espiritual e agradar a Deus, precisa ser muito bom entendedor de tudo aquilo que Deus ama, de tudo que Deus odeia. E eu quero dizer que Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Então que fique muito bem claro, Deus ama os homossexuais. Deus quer perdoá-los, Deus quer amá-los, abençoá-los, Deus quer libertá-los. Deus quer fazê-los pessoas realmente felizes, mas Deus odeia o homossexualismo. Deus odeia a prática do homossexualismo. E isso precisa ficar bem claro, porque o mundo tenta misturar tudo e confundir isso e ainda lançar condenação e acusação contra a igreja de Cristo, que prega, naturalmente falando, a palavra de Deus, né? Deus ama o pecador, mas ele abomina o pecado. E um dos pecados que ele abomina é a idolatria. Então quero que fique muito claro isso na sua mente, de que a idolatria é uma coisa maligna. Vamos repetir isso? Declara comigo, a idolatria é uma coisa maligna. A idolatria é uma coisa odiada por Deus. Amém? Toda forma e todo tipo de idolatria é uma coisa que Deus detesta. Por quê? Porque a idolatria é exatamente o desfocar da fé. É quando o homem desvia sua fé para um objeto, para um ídolo. Vamos falar de conta que essa garrafinha aqui é um ídolo. Quando o homem desvia o foco dele para esse ídolo aqui, começa a pedir favores a uma estatueta de gesso, de pau, de pedra, o que acontece? Ele tirou o foco da sua fé, ele tirou a sua devoção, ele tirou a sua adoração do Deus que é Espírito. Diga comigo, Deus é Espírito. Amém? Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Então nós não precisamos de estatuetas, nós não precisamos de objetos, de símbolos para adorarmos a Deus. Essa menorá está aqui como um símbolo, mas não é objeto de adoração. Não fica adorando essa menorá aqui. Você consegue compreender? Isso aqui é um símbolo de Jesus. Isso aqui simboliza o que está representado em Isaías 11, os 7 Espíritos de Deus. E nós então precisamos tomar cuidado com isso, porque muitas vezes a gente entende que idolatria é vivida, é praticada através de ídolos, de objetos, mas idolatria é tudo aquilo que você coloca acima de Deus no seu dia a dia, na sua escala de valores, sejam esses valores espirituais, emocionais ou materiais. Amém? Tem gente que idolatra o carro, tem gente que idolatra o timão, tem gente que idolatra a família, o pai, a mãe, tem gente que idolatra o filho, tem gente que idolatra o trabalho, tem gente que idolatra o dinheiro, tem gente que idolatra a si mesmo. Oi? O dom que tem em si, né? Tem gente que idolatra ministério. Eu quero dizer, eu amo muito o meu ministério, mas eu amo mais a Deus do que o meu ministério. Se eu poder servir a Deus, agradar a Deus, eu tiver que diminuir a carga no ministério, entregar o ministério, eu entrego com maior facilidade. Por quê? Porque Deus, em primeiro lugar, é acima de todas as coisas. E é nas atitudes, queridos, que nós vemos quando uma pessoa tem adoração por alguma coisa. Por exemplo, as pessoas que não dizimam, elas estão dizendo com a sua atitude que o dinheiro vale mais do que Deus.
Isso é uma idolatria. A Bíblia diz na palavra do Senhor que a avareza, ela é igual, símbolo de igual à idolatria. Por quê? Porque é a adoração do valor material, é a adoração da criatura em lugar do Criador. O dinheiro foi criado pelo homem, com a permissão de Deus, para servir ao homem, não o homem servir ao dinheiro. Então nós não devemos amar tanto as coisas materiais a ponto de ferir princípios de Deus por causa do apego do nosso coração ao dinheiro. E nós devemos então temer a idolatria. Por quê? Porque esse texto aqui nos revela que a idolatria é uma coisa que traz muitas deformidades comportamentais, e o homossexualismo é uma delas. Esse texto aqui vai te fazer compreender por que tantos escândalos de homossexualismo e de pedofilia dentro da Igreja Católica. Por quê? Porque a idolatria é a mãe do homossexualismo. A idolatria é a mãe da prostituição. Você consegue compreender isso? Espiritualmente falando, é a raiz, é onde tudo começa. E esse texto aqui deixa isso muito claro. Então esses homens não glorificaram a Deus como Deus, não lhe deram graças, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. E obscureceu-se-lhe o coração insensato. Se você ler o Salmo 115, você vai ver lá que está escrito: os ídolos têm olhos, mas eles não veem, têm ouvidos, mas eles não ouvem, têm mãos, mas as suas mãos não apalpam, têm pés, mas seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Eles têm boca, mas não falam. E assim se torne todo aquele que o adora ou que o fabrica. Então é um decreto divino, mostrando o seguinte, que a idolatria paralisa espiritualmente uma pessoa. A idolatria é algo que entenebrece a mente de uma pessoa, e a pessoa fica com o seu entendimento distorcido. A pessoa pensa coisas equivocadas, como por exemplo, fazer da imagem de Deus, deste Deus incorruptível, deste Deus santo, deste Deus único e que é espírito, uma imagem semelhante a um homem corruptível, pecador, fraco e limitado. Esses homens aqui que detêm a verdade pela injustiça, eles começaram a criar ídolos. E aqui eu já vejo lá aquele processo do Império Romano, onde César começou a fazer estátuas de si mesmo. Os templos romanos, eles eram na verdade lugares de adoração, onde as estátuas dos imperadores eram colocadas lá dentro para o povo entrar lá dentro e se prostrar diante deles, adorá-los. E aí começou o processo da idolatria, que se infiltrou na igreja depois, onde estátuas, imagens dos apóstolos, dos homens de fé que realmente serviram a Deus em espírito, começaram a ser feitas também, com uma coisa procedente do coração do homem, não procedente da vontade de Deus. Não é da vontade de Deus que existam imagens, que existam ídolos. Diz que uma vez uma pessoa disse: eu entrei aqui na sua igreja, pastor. Essa pessoa vinha de uma tradição católica e falou assim: eu não estou vendo os santos, cadê os santos? Ele disse: estão todos aqui. Mas onde eles estão? O pastor disse: estão nas cadeiras, estão sentados. Porque nós somos os santos, que fomos santificados pelo Espírito de Deus. Mas isso não quer dizer que nós não tenhamos pecados, que nós não tenhamos falhas, e isso não nos tira da condição de homens. E homens não podem ser adorados, porque quando nós adoramos ao homem, nós cometemos um pecado, nós quebramos um princípio espiritual de adorar a criatura em lugar do Criador. Só Deus deve ser adorado. Sabe o que quer dizer a palavra Deus? Aquele que deve ser adorado. Então, adoração é uma coisa que convém a Deus, é uma coisa que pertence a Deus. E nós precisamos entender isso, porque esse é um princípio espiritual fundamental, que vai livrar você de muitos males, que vai resolver muitos problemas na sua vida, que você vai entender daqui a pouco, ok? Então vamos lá. O que o homem fez? Começou a fazer imagens de homens, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Deus já se ofendeu quando ele foi empacotado, quando ele foi desenhado e esculpido como uma figura humana. A palavra de Deus diz que Deus é espírito e ninguém sabe como ele é. Fala que o homem foi criado à imagem e semelhança dele. Mas a gente não sabe como é Deus. A gente não sabe como é a forma de Deus. Então não tem como o homem desenhar Deus, o homem criar um modelo de Deus, uma embalagem para Deus. E o homem começou a tentar fazer isso. Já como fruto dessa incredulidade, como fruto dessa idolatria,
o homem começou a ter pensamentos, a ter ideias equivocadas. Ideias que foram trazendo consequências piores com o passar do tempo, no histórico de relacionamento entre Deus e o homem. Então, o primeiro aspecto foi o homem pegar a figura humana e tentar fazer dela um Deus. Então começaram a fazer lá dos imperadores, dos homens importantes, daqueles que queriam para si adoração, devoção do povo e sujeição. E depois ainda a coisa declinou mais, porque aí começaram a fazer deuses em formas de animais. Quando você estuda aí as religiões, você vê que tem na Índia um deus chamado Ganesh, que é um corpo de homem, um homem obeso com cabeça de elefante. Uma coisa horrorosa. E você vê que lá na Índia, por exemplo, o rato é um deus, tem o deus rato. Outro dia eu assisti um programa desse tipo aí, Discovery Channel, que é estudo das religiões, e diz que lá eles entendem lá nas castas, que é a estratificação da sociedade lá na Índia, que os ratos são parentes dos homens, são ancestrais dos homens. Então eles comem junto com os ratos, eles se reúnem com os ratos e eles compartilham a comida com o rato, eles tomam uma ceia junto com o rato. Então tinha essa cena, queridos, essa cena. O homem comendo um pedaço de pão e depois ele dava para o rato comia um pouquinho, depois ele punha na boca dele e comia de novo. Esse A que você fez ilustra essa frase aqui, ó. Tornando-se sábios, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Você percebe que começa a haver toda uma distorção de coisas naturais, de coisas sensatas, de coisas que não tem como a gente aceitar. Na Índia as crianças passam fome. A Índia ainda é um país de terceiro mundo, onde existe pobreza, onde existe miséria e fome, mas as vacas andam livremente pela rua porque elas são deuses. Você consegue compreender como a idolatria distorce a mente do homem e subverte as verdades espirituais descritas aqui por essa palavra? Aqui está escrito que os animais foram criados para servir de alimento ao homem, mas o homem faz de uma vaca um deus e passa fome. Então isso já é a consequência do pecado e da distorção espiritual e emocional que começa a acontecer na vida do homem. Vamos para frente, versículo 24. Por isso Deus entregou tais homens, esses incrédulos e idólatras, à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração. Começaram a brotar no coração dessas pessoas desejos, vontades malignas, de deturpação, de alteração da ordem natural, de depravação. E esses desejos levaram esses homens a desonrarem o seu próprio corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. As mulheres que, naturalmente falando, na ordem original da criação, desejavam o afeto, a intimidade, o sexo com o homem, elas começaram a se desejar mutuamente, começaram a se relacionar mulheres com mulheres. Então, nasceu aí o lesbianismo. E depois diz assim: semelhantemente os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade. Os homens começaram a se desejar mutuamente também, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Preste atenção que Deus está dizendo aqui que a idolatria gerou o homossexualismo e que o homossexualismo ele acabou sendo uma permissão de Deus por causa do desvio do homem no sentido do exercício da sua fé. O homem parou de adorar o Deus que é Senhor, que é Criador, e começou a adorar os deuses terrenos, os falsos deuses, os deuses criados pela mente humana, e isso fez com que a mentalidade deles começasse a ser alterada, a ponto dos homens começar a construir para si ídolos, dos homens começar a gerar para si deuses. Há nações onde existem milhares de deuses. Dizem que lá na Índia existem milhões de deuses, eu não sei nem como isso é possível, mas diz que existem milhões de deuses. Eu não sei se existem milhões, mas milhares eu sei que existem, né? E isso faz com que aquele povo fique sofrido, atrasado, com a sua mente deturpada, com seus hábitos corrompidos, né? As pessoas lá
na Índia, elas entendem que um corpo deve ser cremado. Então eles cremam aquele corpo em cima de uma fogueira de lenha, que não decompõe todos os músculos, todos os ossos de uma pessoa. Depois eles pegam aqueles restos mortais e jogam dentro do rio Ganges. E depois, num ritual de purificação, como um batismo, eles vão lá, se batizam naquela água e bebem aquela água. Você ficou com nojo, né? Pois é, os homens se tornaram tão sábios aos seus próprios olhos que eles se tornaram loucos. Você está entendendo o efeito da idolatria na mentalidade humana? Faz uma coisa que chega a ser prejudicial à saúde. Não vamos nem entrar no campo espiritual, vamos entrar no campo da ciência. É uma coisa nojenta você comer com rato, você beber água de cadáver. Mas isso é o efeito da idolatria na vida do homem. Olha para a Europa, os países mais evangelizados, os países não idólatras, são os mais desenvolvidos. Os países idólatras são os mais atrasados. Uma tia minha foi lá visitar Portugal, falou assim: meu Deus, eu fiquei triste, voltei triste. Saí de lá 50 anos, voltei lá, parece que está tudo a mesma coisa. Porque não há desenvolvimento, porque a mentalidade fica presa, as coisas ficam limitadas, as coisas ficam assim, aprisionadas. E nós precisamos entender isso, para que a gente repudie a idolatria, para que a gente fale contra a idolatria, para que a gente pregue a palavra de Deus, que vai tirar o foco da idolatria e vai levar esse foco para o Deus Criador. Amém? Então você entendeu aqui todo o processo que foi gerar o homossexualismo. E o homossexualismo, ele não é uma coisa como as pessoas dizem aí fora. É uma escolha, é uma opção, é uma coisa natural. Tem gente que nasce homossexual. Não, isso é comprovado pela ciência que não. A ciência, em todos os seus estudos, em todo o seu espectro de conhecimento, só reconhece aquilo que a Bíblia diz que existe, que foi criado, que é macho e fêmea, XX e XY. Tem lá 2 urologistas, 2 estudiosos, 2 médicos sentados aqui, Dr. Longo e a sua esposa, né? E eles sabem que isso é verdade. Não tem Y, X, Y, Z. Não tem terceiro sexo. Está aqui o Dr. Grimaldi também. Tem terceiro sexo, Dr. Grimaldi? Não tem. A ciência não tem como comprovar isso. Isso não tem comprovação, porque isso não é uma coisa natural. Isso não é uma coisa gerada, criada por Deus. Isso é uma coisa nascida no campo espiritual, que traz essa influência desagradável a Deus, que deturpa a mente do homem, que muda pensamentos, que muda uma ideologia de vida, que muda comportamentos. E ele diz o quê? Que esses homens, por agirem dessa forma, incrédula, ingrata e má diante de Deus. Não estou falando só dos homossexuais, estou falando de todos os homens que negam a Deus. Eles começaram a receber em si mesmos a punição dos seus erros. Então, se a gente pegar o caso dos homossexuais, a rejeição que eles sofrem, a carência que eles sofrem, é uma coisa natural. Porque não é isso que está gravado no coração do homem. Então, a maioria não vai aceitar. Todas as vezes em que se discutiu essas questões aí, eles tentaram provar que as suas ideias estavam certas e queriam impor isso para uma maioria. Não adianta. As pessoas que fizeram essa opção, graças a Deus, elas são ainda uma minoria. E a minoria nunca ditou, nem nunca vai ditar a regra para a maioria. Amém? A maioria são aqueles que vivem segundo a criação de Deus. A maioria são aqueles que vivem em família. Porque a família foi criada para a perpetuação da espécie humana. Silas Malafaia falou isso num programa uma vez. Falou assim: bota lá, durante 50 anos, 20 homossexuais numa ilha, e volta lá depois de 50 anos. Vão estar os mesmos 20, porque não tem como procriar. Para procriar precisa de um macho e de uma fêmea, de um homem e de uma mulher. Não tem como fazer ser humano a partir de 2 homens e de 2 mulheres. Mas na questão comportamental, na questão emocional, as pessoas começam a colocar outras ideias, dizendo que isso pode. E esse texto está nos advertindo que nós, como igreja, não podemos abrir o campo da nossa mente, o flanco da nossa mente, para absorvermos essas ideias, porque subliminarmente começa um trabalho para tentar implantar nessa presente geração essa ideologia. Eu falei aqui outro dia, eu acho que eu comentei isso, que eu estava na frente da televisão, eu assisto muito pouco televisão, quase nada,
Mas naquele dia eu estava sentado na frente da televisão, olhei para a tela, Rede Globo, bolinha lá no canto. Falei, Rede Globo? Aí escrevi, veio a chamada da novela, Em Família. Em Família? Rede Globo? Tá estranho isso. Falei, será que eles estão já se convertendo? Será que eles estão querendo agradar os evangélicos? Começou a passar esse pensamento pela minha cabeça. Em Família. E aí fui estudar o enredo da novela. E o enredo da novela é o enredo de uma ideia de que o Em Família vai ter todo um aparato de história, de floreios em torno de uma relação principal entre duas mulheres que vão se relacionar como se fosse uma família. Então, o que o inimigo faz? Ele faz aquilo que ele só sabe fazer, repetir as coisas. Ele age sempre do mesmo jeito. Deus é criativo, o diabo é repetitivo. O que ele repete? As mesmas jogadas de sempre, as jogadas ensaiadas dele, como aquela que ele fez com Eva lá no Éden. Não é assim que Deus disse. Primeiro ele lança dúvida, depois ele coloca um pensamento que parece que é, mas não é. Ele coloca o sofisma. Não é assim que Deus disse que vocês podem comer de todas as árvores do jardim? Não, Deus não tinha dito isso. Deus tinha dito, como de todas, menos dessa aqui. Mas ele vem e fala assim, não é assim que foi que Deus disse que vocês podem comer de todas? Não, pode comer, não tem problema não. Pode comer. Sabe por que ele disse para você não comer daquela, talvez? Para que, porque se você comer daquela árvore, você vai ficar igual a ele. A boca fala do que o coração está cheio, era o que tinha no coração dele. Queria ser igual a Deus. Caiu por causa disso. Então, o que o inimigo faz? Tira a ideia original, tira a ideia divina, para trazer uma ideia ou maligna, ou meramente humana, e substituí-la. Então tem uma filosofia, tem todo um processo aí, tentando criar um outro gênero de família. Ah, pode, por que não? 2 homossexuais podem criar um filho. 3 mulheres homossexuais podem criar um filho. Saiu esses dias aí na mídia. Umas mulheres nos Estados Unidos, 3 que decidiram viver juntas. Isso tem que ser respeitado? Tem que ser respeitado. Sabe por quê? Porque é a opção das pessoas, queridos. Mas isso não pode ser aceito por nós. Porque se nós começarmos a aceitar esse tipo de ideologia, se nós abrirmos, como eu disse, o flanco da nossa mente para acharmos que isso é natural, nós já não estamos mais fazendo a vontade de Deus. Nós estamos dando lugar à vontade do maligno na nossa vida. O inimigo quer tornar essas coisas normais. Tudo fica normal. A verdade de Deus é transformada em mentira. A palavra de Deus começa a ser negada, ela começa a ser deformada, ela começa a ser modificada. Você acha que pode ter pastor evangélico gay? Não existe isso, queridos. Como é que um pastor pode ensinar a palavra fazendo de um texto uma coisa que ele esquece? Essa parte da Bíblia não creio, isso aqui não é a verdade. Quando tem as palavras de juízo, as palavras de condenação para aqueles que não se arrependerem. Porque eu quero dizer que todos os homossexuais têm direito a arrependimento, estão num tempo de oportunidade para arrependimento. Hoje, o culto da manhã terminou com a gente aqui de joelho pedindo perdão por aquilo que estava acontecendo lá na Paulista, e a gente pedindo a Deus, que Deus tenha misericórdia deles e que eles sejam libertos do engano, da cegueira e da idolatria, como um dia nós fomos, porque nós estávamos em outros tipos de pecados. E Deus teve misericórdia de nós. Deus, com a sua mão forte e poderosa, nos libertou daquele espírito que era mais forte que nós, que era o espírito do adultério, do roubo, da mentira, do engano, da prostituição, da avareza, e Ele nos deu o seu Espírito Santo. Então, assim como Deus fez conosco, Ele pode fazer com aquelas pessoas, mas nós precisamos amar aquelas pessoas, nós precisamos interceder por aquelas pessoas, e nós precisamos manter viva, dentro de nós e ao nosso redor, a verdade original, a verdade verdadeira do Criador. Por isso Jesus dizia, em verdade vos digo, que a verdade que eu estou falando é a verdade. Não é a verdade desse mundo, é a verdade do meu Pai. Amém? E ele mostra aqui que não só há essa mudança comportamental que gera nas pessoas, não só um comportamento diferenciado, mas uma consequência que é uma punição. Você imagina para um homossexual que faz todas essas transformações no corpo, põe seio, põe silicone, se transforma numa mulher ou num homem,
e depois se converte. Como é que faz? Ele precisa até de uma ajuda psicológica. Quando alguém diz assim, tal igreja expulsou homossexual, tal igreja machucou homossexual, eu creio que isso possa ser verdade, não de forma genérica, mas de forma específica, porque é um problema contemporâneo, é um problema desse século tão complexo, que a igreja que ficou com a sua mente retrógrada, sua mente religiosa, tradicional, não sabe nem lidar com isso. Execra, pune, põe para fora, manda embora. Deve acontecer mesmo. Mas isso não é a regra de toda a igreja de Cristo. A igreja que de fato tem a revelação do Espírito. Ela ama, ela compreende, ela apoia, ela ajuda e ela liberta essas pessoas, porque ela se move no amor e no poder de Deus. É como eu já falei, aqui dentro dessa igreja tem inúmeros testemunhos de pessoas que viviam na prática do homossexualismo e hoje estão transformadas, estão casadas, estão vivendo uma vida segundo a vontade de Deus, segundo a palavra de Deus. Isso já vai estar aí nos testemunhos do IES 12, a resposta. Amém? Porque Jesus também é a resposta para o homossexualismo e para todas as desventuras da espécie humana. Eles receberam em si mesmo a punição do seu erro. Então vem o quê? Vem a rejeição natural das pessoas. A sociedade rejeita, a sociedade agride, a sociedade estranha. Vamos concorda aqui comigo, por favor. Você não se choca de ver dois homens se beijando? Diz que a novela lá da Giovanna Antonelli vai terminar com duas mulheres se beijando. Eu não sei você tem direito de achar o que você quiser, mas isso me choca. Um dia eu levei um choque. Eu estava dentro de um avião, indo para Israel. E aí, eu estou lá dentro do avião, sentado na minha cadeirinha bonitinho. Tinha um rapaz muito educado, muito bonito, muito bem vestido. Era claro que era uma pessoa culta e bem preparada, assim, com posses do meu lado. Falando bem, não tinha trejeito nenhum. Começamos a conversar naturalmente. Fomos conversando, batendo papo, e ele dizendo, olha, foi muito difícil conseguir uma vaga nesse voo, mas eu preciso ir, porque a minha sogra faleceu lá na Suíça e tal, e eu estou indo às pressas para o velório, e não sei o quê, e eu fui dando corda, e de repente eu perguntei, mas escuta, me diz uma coisa, você disse que estava numa fila de espera enorme para poder estar nesse voo, como é que você conseguiu estar, se estava com esse overbooking todo? Ele disse assim, o meu marido trabalha nessa companhia. Gente, eu levei um impacto. Com todo o amor que eu tenho, com toda a dose de compaixão que Deus plantou no meu coração, eu demorei 12 segundos para reagir. 12 segundos. Eu que sou 12, demorei 12 segundos para reagir. E aí eu não parei a conversa ali. Eu falei, agora aqui me veio, que eu não tinha percebido, presta atenção, eu não tinha percebido que ele era um homossexual. Mas ele arriscou me dizer. E ele depois, a gente continuou conversando, eu comecei a falar de Jesus para ele, e ele viu que eu estava respeitando a ele, que eu estava agindo com dignidade, dando a ele dignidade, dando a ele carinho, amor, atenção. Convidei ele para ir na rede de empresários da Igreja Shaddai. E ele falou assim, olha, eu fiquei com medo, porque na hora que eu falei para você que eu era homossexual, eu achei que você ia terminar a conversa comigo. Mas eu percebi que você é um cristão de verdade, que você é um pastor diferente. Porque você não me julgou, porque você não me rejeitou, né? E depois eu não vi mais, porque essa pessoa mora na Suíça. Mas é uma coisa que choca a gente, porque não é a vontade genuína de Deus. É fruto de uma deturpação, de uma deformação que começa no espiritual, passa pelo emocional e chega ao físico. E na verdade é uma vontade permissiva de Deus. Entenda isso, que tem as duas vontades. A vontade genuína de Deus, que é as coisas como Deus quer, as coisas que Deus ama, as coisas como Deus as criou. E tem um outro tipo de vontade, que é aquela que Deus permite o homem viver, porque ele enveredou por um desvio. Mas Deus como um pai, preste atenção, Deus como um pai, mesmo vendo o seu filho no desvio, mesmo vendo seu filho no caminho das drogas, mesmo vendo seu filho no caminho do roubo, mesmo vendo seu filho no caminho do homossexualismo, ele não deixa de amar o seu filho, e ele dá todo o tempo, toda a oportunidade, toda a permissão
para que esse filho volte ao centro da vontade do Pai. Está conseguindo compreender isso? E aí ele diz que além de haver a punição, então aí vem as doenças venéreas, vem a AIDS, vem a deformação do corpo. Você pode reparar que os homossexuais fazem coisas para chamar a atenção. Por que eles querem chamar a atenção? Porque eles são carentes. Por que muitas vezes eles se afirmam desenvolvendo esses trejeitos para um homem parecer uma mulher? Fica lá afetada, cabeleireiro todo, né? Que fala como mulher, que quer agir como mulher. Porque a pessoa quer se convencer de uma coisa que ela sabe que jamais ela vai ser. Então, é sofrimento, queridos. Não é paz, não é felicidade, não é realização, não é plenitude, é maldição. Você está conseguindo compreender isso? É maldição. E maldição nascida na idolatria. Então, eles têm que reivindicar um lugar ao sol, eles sofrem violência. Hoje tinha um manifesto lá da Igreja Católica dizendo: temos que repudiar a violência contra os homossexuais. Ei, hello! A violência não está só contra os homossexuais, está contra todo mundo. Acorda, Dom Evaristo Arnes. Acorda, Arquidiocese de São Paulo, que foi quem emitiu esse decreto aí, tentando ficar bem na fita com a parada gay. Não tem como. A violência é contra todas as classes sociais. É contra todo mundo. É violência contra criança, é violência contra homossexual, é violência contra mulheres. É violência de toda a ordem. Por quê? Porque nós estamos num país que tem quebrado princípios e que tem tido um governo que tem se omitido das verdades espirituais. Estão detendo a verdade pela injustiça. Estão fazendo coisas que desagradam a Deus, estão impedindo que a verdade de Deus prospere na nação. E isso pode resistir por um tempo, mas não vai permanecer, porque nada nem ninguém pode parar o mover do Espírito Santo de Deus. E a nossa nação vai ser redimida, vai ser liberta, vai ser curada, vai ser devolvida ao centro da vontade genuína de Deus. Só quem crê, diga amém e dê um grito de júbilo ao Senhor. Glória a Deus. O que esse texto termina dizendo? Que Deus os entregou também, versículo 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus. Alinhe sua mente, não estou falando dos homossexuais, estou falando dos incrédulos e idólatras. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Olha as derivações no plano emocional, no coração humano, no comportamento humano, que acontece a partir da mente, porque a Bíblia diz que aquilo que no seu coração o homem pensar, isso ele será. Então, qual é a ideia, né? De tirar o conceito original da família e colocar um outro, de dizer que tudo é normal, dizer que a verdade de Deus e a mentira é a mesma coisa. Qual que é o objetivo disso? Tirar os parâmetros, tirar as referências, tirar os princípios e trazer o quê? Isso. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Convenientes quer dizer que são ruins para o próprio homem. E essas pessoas ficam que jeito? Cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Então preste atenção que quando essa incredulidade, essa idolatria, que muitas vezes é idolatria ao dinheiro, muitas vezes é idolatria ao poder, muitas vezes é idolatria da própria potencialidade, da própria inteligência humana, isso geralmente alcança o coração de homens poderosos e até de governantes. Ideias contrárias à verdade de Deus e à vontade de Deus, elas são defendidas. Queridos, eu fiquei chocado quando houve a primeira votação sobre a questão da união homoafetiva, ou seja, querendo resguardar, querendo dar direitos civis
a homossexuais, tipo assim, o homossexual viveu junto tantos anos, aí quando brigam, se separam, aí o outro que não tinha nada, ele sai sem nada, sendo que o primeiro, que era a parte rica do negócio, não dá nada para o outro que se foi. E aí eles querem oferecer os direitos que a justiça oferece para um casal que se separa, também para os homossexuais. E aí houve uma discussão que foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal. E eu fiquei chocado. Como dizia a Vitorinha quando era pequena, eu fiquei cocado. Mamãe ficou cocada, né? A Vitorinha tinha 1 ano e ela falava isso. Eu fiquei cocado quando eu vi os magistrados, os juízes do Supremo Tribunal Federal defendendo não os direitos dos homossexuais, porque isso eles têm que fazer, eles têm que defender os direitos dos cidadãos. Eles, enquanto cidadãos, eles têm que ser amados, respeitados, ter o seu espaço, ter a sua liberdade, ter os seus direitos assegurados. Mas eram verdadeiras teses defendendo a ideia do homossexualismo. Então, quando isso alcança o nível superior, a instância superior, nós temos que ficar preocupados, nós temos que, de uma forma emergente, entender, preparar e militar numa coisa chamada o governo do justo. Porque a igreja não pode ficar só dentro das 4 paredes do templo orando e adorando e falando Jesus, Jesus, Jesus. Não, nós precisamos pregar a palavra, nós precisamos transmitir a palavra como ela é para as pessoas, nós precisamos dizer não a todo tipo de transformação da verdade de Deus em mentira, e nós precisamos ter pessoas que tenham essa verdade consolidadas em si mesmas, porque são nascidas de novo, porque são pessoas que realmente têm o Espírito Santo e que vão nos representar e nos defender nos lugares de autoridade. Amém? Mais do que nunca eu tomo consciência de que isso é emergente, de que isso é urgente, porque senão a igreja vai sofrer, e a sociedade vai sofrer, e a nação vai sofrer. Amém? Então, essa é a palavra que Deus mandou para nós, muito importante, muito esclarecedora, mas eu quero finalizar dizendo isso. A nossa postura é, primeiro, preservarmos a nossa consciência cristã, inalterada, não abalada, não confundida. A Bíblia diz que nos últimos dias o inimigo usaria de tantos artifícios, de tanto engano, que até os eleitos seriam confundidos. Mas eu quero declarar que você, no meio de tudo isso, vai ser preservado, vai ser guardado no seu espírito, na sua alma e no corpo, de todo engano, de todo sofisma, de toda verdade alternativa. Somente a verdade divina, a vontade genuína de Deus vai governar o seu espírito, vai ter curso na sua mente e através da sua linguagem e das suas atitudes, em nome de Jesus. Quem recebe? Diga amém, dê um aplauso a Jesus. Ora, conhecendo eles, os magistrados, conhecendo eles, os homens de influência, conhecendo eles, os formadores de opinião, a sentença de Deus de que são passíveis de morte, morte espiritual, condenação eterna, os que tais coisas praticam, a idolatria e todas as suas derivações, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então vão existir homens investidos de autoridade e poder defendendo esse tipo de coisa. E a gente já vê isso, a gente vê que a palavra de Deus se cumpre. Não tem lá Jean Willis defendendo essa causa lá no Congresso? Então, assim como tem Jean Willis, tem que ter homens de Deus ali defendendo a vontade de Deus, o reino de Deus, a liberdade de expressão e a família. Amém? Vamos orar? Eu quero antes fazer um convite às pessoas que estão vindo aqui hoje pela primeira vez. Espera um pouquinho, não fica de pé ainda não. Eu queria só fazer uma oferta às pessoas que estão vindo aqui pela primeira vez, dizendo: a Bíblia nos explica tudo o que diz respeito à nossa vida, à nossa história, o passado, o presente, o que haverá de ser conosco. A Bíblia tem explicação e resposta para todas as questões humanas. Eu, antes de aceitar Jesus, igreja, me ajude agora, não fique se movendo, procure não sair do seu lugar. Quando
antes de conhecer a Cristo, eu tinha muitas questões. Eu ficava assim, escandalizado, dizendo: por que uns são tão ricos, outros vivem na favela? Por que existem crianças aqui enfermas, doentes, miseráveis, com o nariz correndo no farol? Eu estou com a minha filha do banco de trás do carro, indo para um fim de semana maravilhoso, onde a gente ia passar o fim de semana na praia, descansando, no convívio da família, fazendo churrasco, se divertindo, brincando. E ali uma criancinha que era exatamente da mesma idade, do mesmo tamanho da minha filha, que estava sentada no banco de trás do carro, e eu via aquela criança sofrendo lá de fora. Eu pensava: meu Deus, por que isso? Onde está Deus? Cadê a justiça? Cadê a igualdade de direitos das pessoas? Mas eu não achava resposta. E o fato de eu não ter respostas para essas coisas me trazia uma grande angústia, porque diante dessas realidades que me comoviam, que tocavam o meu coração, eu também me sentia impotente. Eu não sabia o que fazer. Não sabia como ajudar. Dá vontade de ir lá fora, pegar uma criança daquela, botar dentro do carro, levar para casa, dar banho, dar comida. Mas não podia fazer aquilo. Porque aquela criança tinha um pai, tinha uma mãe que sabe Deus onde estava. Então essas coisas todas, elas eram enigmas, elas eram questões não resolvidas na minha mente. Mas quando eu conheci Jesus, a Bíblia diz que Cristo é a autoridade e resposta para todo aquele que nele crê. E quando eu conheci Jesus, eu encontrei as respostas. É por isso que o nosso programa de televisão chama-se IES 12, a resposta. Porque Jesus é essa resposta. Jesus é a resposta para todos os enigmas humanos, para todas as coisas que o homem não entende, que o homem quer entender, que o homem quer realizar, que ele não conseguiu realizar sozinho. Quando recebemos Jesus, recebemos de Deus essa graça, essa potencialidade que vem através do seu Espírito Santo, que vem habitar em nós. Quando uma pessoa aceita Jesus, ela é perdoada dos seus pecados, ela é feita uma nova criatura, ela é liberta da influência do pecado, ela é liberta da condenação da morte, ela é livre da influência do maligno, e ela passa a ser um filho de Deus, que não está vivendo debaixo de maldição, mas que passa a estar debaixo da bênção de Deus. E pela bênção de Deus ela vai ter entendimento, ela vai ter discernimento do mundo espiritual, ela vai ter paz, ela vai ter o sentimento de amor por ela própria, pela sua família, ela vai ter muitos benefícios, que são incontáveis, as bênçãos que Deus dá para aqueles que o reconhecem e que o amam. Então, se você que está aqui hoje pela primeira vez, quer receber a Jesus como Senhor da sua vida, você precisa dizer isso para Ele numa oração. Quando você declarar para Jesus que você o quer, iluminando a sua mente, governando o seu coração, governando a sua vida, então o Senhor virá fazer isso. E o primeiro sintoma dessa experiência espiritual, que é receber Deus no Espírito, é a paz. Amém? Jesus nos dá uma paz que excede a todo entendimento. Então, se você quer paz, você quer descanso, você quer esperança, você quer amor, você quer força para viver, deixe Jesus entrar no seu coração agora. Ele está aqui, Ele quer fazer isso, e Ele fará isso se você, em oração, recebê-lo como único Senhor e Salvador da sua vida. Os que querem ter essa experiência com Deus, faça comigo essa oração agora. Diga: Senhor Jesus, eu creio, pelo poder da Tua Palavra e do Teu Espírito Santo, que o Senhor é o Filho de Deus, que o Senhor veio a este mundo como homem, morreu por mim na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ressuscitou para me dar também o dom da vida eterna. Eu te peço hoje, Senhor Jesus Cristo, me recebe como teu filho, me recebe, Senhor, como teu discípulo, e toca agora com vida o meu espírito, porque eu abro para ti o meu coração e te recebo, Senhor Jesus Cristo, como único Deus e Senhor da minha vida, em nome de Jesus. Espírito Santo, faz de mim uma nova criatura em Cristo Jesus. Me livra de toda raiz de iniquidade. Quebra na minha vida toda maldição da lei e determina sobre a minha vida a bênção do Senhor, desde agora até a vida eterna. Em nome de Jesus. Amém.